A paz contigo, a paz convosco, queridos teleconferencistas. A nossa palestra de hoje é intitulada A Terra será um paraíso. A Terra é uma joia no meio do cosmos, e dentro dela há todo tipo de vida e paisagens exuberantes. Apesar de algumas dificuldades enormes que existem no mundo, a beleza que há no globo terrestre arranca admiração e causa espanto. Muitos se perguntam se o homem vai levá-la à destruição por meio de um cataclismo nuclear ou se vai poluí-la por completo. Mas o que diz as Escrituras? O que diz sobre o futuro da Terra? Ela mostra que a Terra será governada por Jesus, por Yahushua, o Messias. E quando isso acontecer, as condições de vida no mundo serão paradisíacas, para condizer com o governo perfeito de Yahushua, de Cristo. Alguns textos serão mostrados aqui para colaborar com esse entendimento. Não há dúvida que a esperança de vida eterna apresentada aos cristãos pelas Escrituras gregas, ou seja, o Novo Testamento, é a vida nos céus espirituais. São muitos os versículos que colaboram para isso. No entanto, não raras religiões enfatizam essa verdade, mas não se lembram que Yahvé, Deus, também tem um propósito para esse planeta. E que quando o reino do Senhor Yahushua, do Messias, assumir o domínio governamental do mundo, a terra inteira será um paraíso, em virtude da eficácia sem precedentes desse novo governo vindouro. Esse novo mundo foi predito por Paulo em sua carta aos Efésios, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Quando as coisas na terra forem juntadas no Cristo, a oração modelo do Senhor Yahushua, ou seja, o Pai Nosso, finalmente será respondida por Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Como você acha que estaria o mundo se a vontade de Yahvé fosse feita na terra da mesma maneira que feita no céu? Certamente o mundo seria um paraíso, concorda? A palavra reino na Bíblia significa governo e as extensões do seu domínio. O governante principal do governo de Deus é Yahushua, o Senhor Jesus Cristo. É sobre ele que Paulo escreveu as seguintes palavras em Hebreus 2:5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos? Segundo a Bíblia, o Messias, Senhor Yahushua, Jesus Cristo, não governará sozinho. Muitas pessoas escolhidas por ele participarão desse governo, conforme Apocalipse, Revelações, capítulos 5, 9 e 10. E canta um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Yahvé, homem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Como a terra será quando Yahushua governá-la, quando o grande Messias governá-la? Há muitas profecias que fornecem um vislumbre dessa época. Vejamos alguns exemplos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, Revelações capítulo 21, 3 e 4. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor Yahvé herdarão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmos 37, 9, 11 e 29. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados.
Provérbios capítulo 2, 21, 22. Pelo acima fica claro que as Escrituras delineiam claramente um futuro para a Terra, embora não forneça muitos detalhes desse novo mundo. Quando essa época de ouro chegar, as seguintes palavras se cumprirão, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, de Yahvé. Romanos 8, 21. Embora as Escrituras sejam suficientes para indicar que um dia Yahvé criará condições paradisíacas na Terra, há um interessante relato de um cristão do início do segundo século que confirma esse entendimento. O nome dele é Papias de Hierápolis. Ele era amigo de um discípulo do apóstolo João. Segundo consta, Papias escreveu o seguinte: quando também a criação renovada e liberta produzirá fartamente todos os tipos de alimentos, com o orvalho do céu e a fertilidade da terra, assim como os anciãos que conheceram João, o discípulo de Yahvé, relataram ter ouvido como o Senhor ensinava sobre aqueles tempos. Haverá dias em que nascerão vinhas, que terão cada um 10.000 videiras. Um grão de trigo dará 10.000 espigas, e cada espiga terá 10.000 grãos. Todos os animais que se nutrem desses alimentos que recebem da terra se tornarão pacíficos e viverão harmoniosamente entre si. Eles submeterão-se aos homens sem nenhuma relutância. Para os crentes, essas coisas são críveis. E quando Judas, o traidor, negou-se a crer e perguntou: como o Senhor realizará tal coisa? O Senhor disse: os que alcançarem aqueles tempos verão. O livro Padres Apostólicos, Papias, edição Paulus, 1995, página 327. Esse mundo perfeito e harmonioso descrito por Papias lembra diversos textos, entre os quais podemos citar Isaías capítulo 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Haverá um punhado de trigo na terra sobre a cabeça dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Então a terra dará o seu fruto, e Yahvé, o nosso Deus, nos abençoará. Salmo 72, 16. Salmo 67, 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, ou seja, da serpente, e a desmasmada colocará a sua mão na cova do basílico. Não se fará mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor Yahvé, como as águas cobrem o mar. O lobo e o carneiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nenhum dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahvé. Isaías 11, 6, 9, Isaías 65, versículo 25. E acabando o milênio, acabando os 1000 anos, Samael, Satã, será solto da sua prisão. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Yahvé limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Revelações. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, capítulo 21, versículo 3, 4 e 5. Haverá, sem dúvida, muita felicidade nessa época. E todos os cristãos e judeus convertidos ao cristianismo podem ter fé nisso, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E uma maneira de demonstrar fé em tais promessas é celebrar a morte do Senhor Yoshua, a Santa Ceia do Senhor, no dia 14 de Nisan de cada ano, sem a qual seria impossível a redenção da humanidade. Lembre-se que ele ordenou que todo cristão fizesse isso, celebrasse os seus emblemas da ceia.
E quando comiam, Yehoshua tomou o pão e abençoou o partiu. E o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do novo concerto, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor Yehoshua, até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Este contexto, essa monografia, foi escrito por Carlos M. Silva, da Igreja de Deus, Sétimo Dia, Jandaia do Sul, Santa Catarina, Brasil. Quem vos falou, narrou essa monografia, foi Robson Renato Pellegrino, discípulo de Deus, discípulo do Senhor Yehoshua, discípulo da Igreja de Deus, Sétimo Dia. A paz convosco, a paz contigo.